Olá a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Guilherme Bonifácio e hoje estamos fazendo uma dinâmica diferente. Estamos aqui hoje nos estúdios da FAG e vamos estar falando um pouquinho sobre rastreabilidade de produtos hortícolas. Estou aqui presente hoje com meus colegas de turma, do 8º período de agronomia. Estou aqui com o Alisson. Prazer, sou o Alisson. Eu sou o Bruno. Eu sou o Alexandre. E hoje trouxemos uma professora do nosso curso de agronomia, do nosso curso de graduação, professora Ellen. Muito obrigado, professora Ellen, por vir nos receber hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Para mim vai ser um prazer e espero contribuir um pouco. A gente também trouxe um segundo convidado de forma virtual, o Oliver da Rocha. Queríamos agradecer ele também por ter nos disponibilizado o seu tempo e durante o programa a gente vai incluir o vídeo dele aqui no ar. Então, para estar começando aqui, a gente queria que a professora estivesse falando um pouco para o público qual que é a importância da rastreabilidade e o que é, porque cada dia agora está sendo mais importante, né? O consumidor está pedindo, está querendo se informar mais, saber de onde vem, mas queria saber o que é. Então, a rastreabilidade tem uma suma importância, não só para quem é o consumidor, né, para saber a origem do produto, né, até mesmo questões do que foi utilizado, a sua localização, né, que tem toda no rótulo, né, hoje tem esse rótulo às vezes não vai ser totalmente escrito, né? Vai ter um QR Code, vai ter na própria embalagem, impressa na própria embalagem, né? Não vai ter um adicional. Mas é importante também para o produtor, porque através da rastreabilidade e até mesmo quem está comercializando e buscar se houver qualquer digamos, contaminação ou até mesmo um surto de alguma doença, a gente consegue rastreabilidade do início, meio e fim, por onde esse alimento passou, né? E quais foram até mesmo lá no campo, o que foi utilizado, né? Digamos que seria um caderno de campo, né? Hoje digitalizado, onde a gente tem como fazer esse rastreio, né? Por isso que rastreabilidade, fazer esse rastreio para ver se houve em que momento, em qual local que ocorreu um problema, né? Então isso é seguro para quem? É um alimento seguro, essa rastreabilidade para garantir não só para o consumidor que está adquirindo aquele alimento, bem como para o produtor, porque muitas vezes é o primeiro a ser acusado, né, sofrer acusações que veio o produto contaminado lá do campo, e muitas vezes não é isso, às vezes até a própria embalagem que foi utilizada, ou quem manipulou após a colheita, né, durante a comercialização ou durante o armazenamento. Então tem toda essa importância para justamente a cadeia de produção, que seria saindo da lavoura até o momento que está lá exposto o produto para o consumidor. Então, assim, a importância é extrema, né? Então, garantir um alimento seguro, né? Até puxando um gancho do que a professora está falando, hoje em dia não é mais uma opção para o produtor, hoje em dia é lei. Ela foi postada em 2018, em conjunto com o Ministério da Agricultura, em conjunto com a Anvisa. E o que vai ter nisso? A gente vai ter identificação de todas as etapas do processo da cadeia produtiva ali. A gente vai ter o nome do produtor, vai ter o CNPJ dele, a gente vai ter ali todos os processos, as aplicações que foram feitas naquela cultura, a cultivar, a gente vai ter um texto sobre aquela cultura, por exemplo, de interesse. Então, hoje em dia é essencial a gente ter isso aí e a gente buscar essas informações, né? Para estar conhecendo mais, para estar entendendo um pouquinho mais, né? Então, de forma resumida, para o pessoal que está assistindo a gente, quando a gente fala de rastreabilidade, nada mais, nada menos seria que o histórico do produto, que vai garantir, vai ser um mecanismo de suporte, de apoio e de credibilidade tanto para o produtor rural, que produz o seu vegetal ou sua fruta, tanto para o consumidor, né? Sim. Isso aí vai garantir a saúde alimentar de toda a cadeia, né? Sim, isso aí. Garantindo o produtor também, essa rastreabilidade, ela vai agregar um valor melhor ao seu produto também. Sim. E ao consumidor, ele vai ter uma maior confiança daquele produto, porque sabe a origem,
puxando a rastreabilidade, ele vê local da propriedade, imagens e tudo também. Então, nesse quesito, falando de rastreabilidade, eu e o Alisson fomos fazer uma entrevista com o Oliver da Rocha, que ele é responsável pela parte administrativa do SEASA aqui em Cascavel. E a gente fez algumas perguntas, fizemos uma visita técnica e separamos um trechinho para mostrar para vocês aqui no ar a respeito da rastreabilidade. Meu nome é Oliver da Rocha, né? Sou um servidor do SEASA já há 38 anos, aqui no SEASA de Cascavel. Sou formado em gestão pública e inteligência espiritual também. Minha principal função aqui no SEASA sou analista de mercado e também faço essa parte administrativa aqui da SEASA de Cascavel. Hoje nós estamos aqui no SEASA para falar um pouco sobre o que é o SEASA e sobre a rastreabilidade dos produtos. O SEASA é uma empresa pública, né, pertencente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. No Paraná nós temos 5 SEASAs, né, Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá e Cascavel. Na SEASA de Cascavel, hoje nós temos 17 empresas que comercializam em média aí de 4 a 5 mil toneladas de mercadoria ao mês. A SEASA de Cascavel atende mais de 60 municípios da região e a principal função do SEASA, que quando foi criado o SEASA, para ter uma ideia, a SEASA é igual ao shopping. Como a SEASA é um órgão público, nós temos várias empresas que entram no SEASA para comercializar seus produtos, né? Elas entram através de licitação pública. Quanto aos produtos, na SEASA de Cascavel, 95% que entra aqui de produto vem de vários estados do Brasil. E boa parte desse produto ele tem rastreabilidade, principalmente os produtos que vêm do Nordeste, principalmente as frutas, como melão, mamão, manga, já vem com um código de barra para poder ser rastreado os produtos. Algumas frutas também que vêm, principalmente a questão da maçã nacional, que a produção é de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são produtos com bastante código de barra para ser rastreado. A principal dificuldade das empresas aqui, a questão de rastreabilidade, é os legumes. O produtor tem a dificuldade de colocar o código de embalagem. Por quê? Porque boa parte dos produtos, aumenta o tomate, pimentão, legumes, ele vem de vários estados do Brasil. Conforme a época do ano, ele muda o estado. Se pegar, por exemplo, agora, no segundo semestre agora, boa parte dos legumes vem do estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Depois acaba a produção desses estados e começa Paraná, Santa Catarina. A questão da batata, cebola, a produção também do estado de São Paulo, também a gente consegue ter a rastreabilidade da produção da batata e da cebola também, devido aos produtores serem bem organizados. Então, como eu falei antes, a principal dificuldade nossa na questão de rastreabilidade é alguns legumes. Mas o Paraná já avançou bastante nisso, né? O estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a questão de conseguir identificar o produto, de onde está vindo, para onde que é mandado também. E nós temos produtos importados também, no caso as maçãs, vem da Argentina, vem do Canadá, vem do Chile também, são produtos que vêm com bastante rastreabilidade também. A gente consegue controlar de onde está vindo o produto, as próprias empresas conseguem controlar, a própria rede de supermercado também consegue saber de onde está a origem desses produtos. E uma das funções do SEASA também é a fiscalização de alguns órgãos competentes em relação aos hortifrutigranjeiros. Por exemplo, nós temos a vigilância sanitária, que faz a fiscalização, a questão dos produtos. Nós temos o ITEM, que fiscaliza também dentro do SEASA, a questão de peso, a questão de embalagem também. Então, tudo isso facilita, como foi criado o SEASA, para esses órgãos também poder fiscalizar. A gente tem dificuldade, muitas vezes, na questão de fiscalização desses órgãos competentes, a falta de pessoal. E por isso que a gente muitas vezes não consegue ter uma fiscalização 100%, tanto dentro do SEASA, também na produção, muitas vezes na produção, os órgãos também vão fiscalizar lá, mas à medida do possível, a nível de Paraná, a gente consegue fazer um trabalho bem feito pelos órgãos competentes. Bom, falando um pouco também, eu como vendedor, eu vendo frutas há mais ou menos uns 8 anos, assim, o que eu percebo, principalmente dos consumidores, que quando eles chegam lá, você fala, por exemplo,
Essa fruta veio do Rio Grande do Sul, essa fruta veio do Goiás. Eles dão uma preferência maior do que, por exemplo, outras frutas que são, por exemplo, até aqui da própria região, né? Falando dessa forma. E então, eu acredito que isso agrega um valor, dá uma maior confiabilidade, né, ao produtor e assegura também, se você tiver ali um QR Code, você tiver conhecimento de todas as etapas, todos os processos que foram feitos naquele produto, você garante uma maior segurança alimentar, confiabilidade, né, ali para o consumidor final. Então, comentando um pouco a respeito do que o Oliver falou no vídeo, o que o Ars trouxe também como vivência de vida dele de vendedor, isso nos mostra que a rastreabilidade é muito importante por causa da segurança alimentar e também você vai saber da onde você está vindo o alimento que você está consumindo, né? Tanto para os mercados, isso é de muita importância, tanto também para os consumidor, que vai estar sabendo de onde você vai estar consumindo. É muito mais fácil você comprar algo que você sabe que a procedência é uma procedência de origem, é uma procedência documentada, uma procedência que está tudo certinho, do que uma fruta ou algum legume que você não sabe de onde é, né? E eu queria ressaltar no vídeo que o Oliver nos disse que um dos principais dificuldades é a quantidade de pessoal, né, que faz a fiscalização. Como o Brasil é um país de tamanho continental, é muito difícil e é muito rigoroso você fiscalizar e colocar a legislação em cima de todos os produtores e de todos os horticultores, né? O que a professora acha a respeito dessa fiscalização? Bom, a gente tem órgãos que são os responsáveis para essa fiscalização seja cumprida, né? Então, a Anvisa e o MAPA, eles são os que temos, assim, por isso não deixa de ser algo que seja exercido, porque são órgãos que temos aí, né, que são efetivos nessa fiscalização. Então, assim, como a gente já comentou, que não é mais opcional, é algo já obrigatório. Claro que se estendeu um tempo, né, para que os produtores se adequassem, né, porque antes era caixa de madeira, que nem tinha opção de colocar um rótulo adequado, né, ou até mesmo hoje se utiliza embalagens que já vêm impressas, né, nela já toda a identificação, não precisa de ter um rótulo para ser colado, adicionado, né. Então, assim, esses órgãos, eles têm esse papel fundamental, por mais difícil que seja, pelo tamanho, quantidade comercializada no Brasil, mas é algo que não tem mais como opção, né. Então, a nossa produção brasileira é tamanha, né? Produzimos bastante, que inclusive também exportamos, né? E os produtores que estão inseridos nesse mercado externo, então, eles veem que tem um valor agregado a essas frutas, mas temos também, com a mesma qualidade que é exportado, e com essas exigências de informações ali que tem nessa rastreabilidade, os mercados hoje têm capitais, né, que têm a mesma exigência, eu digo, o consumidor do consumidor lá de fora. Então, cada vez mais essa exigência que o consumidor quer ficar a par do que está acontecendo, tem ainda somado a questão do rigor da lei, né? Então, é algo que só vem agregar. Bom, e falando também, a gente sabe que muitos produtores, principalmente pequenos produtores, muitas vezes eles não vão conseguir fazer isso porque gera um custo, claro, você tem que, muitas vezes você já vende embalado, você tem que mudar a sua embalagem para conseguir deixar isso conforme a lei. Você tem que ter um investimento inicial ali para você criar o site onde você vai ser jogado, ou um próprio aplicativo que você consiga jogar isso. E uma das formas que eu vejo, assim, que a gente até conversou com o Oliver, foi que ele falou, cara, para você conseguir melhorar isso, você teria que aumentar a fiscalização em cima disso. Como já é lei, né? Os produtores sabem, tipo assim, muitos não têm informação, claro, mas eles, como já é pré-definido que é uma lei, a gente teria que aumentar a fiscalização em cima disso para que todos os produtos tenham essa rastreabilidade, né? Sim, que hoje os mercados, eles já querem produtos assim, né? Inclusive mesmo nas folhosas que ele citou, hoje as folhosas, por exemplo, se a gente vê que vem de hidroponia, né, que elas são embaladas individualmente, né, ela já naquele plástico ali,
né, já está impresso ali toda a identificação para se fazer a rastreabilidade. Não estou dizendo que não tenha também naqueles produtos que é produzido do método convencional, mas é o que é algo prático, que para quem já está produzindo ali é algo que precisa de uma embalagem já individual, né? Então, no caso, isso está sendo tendencioso, porque cada vez mais eles vão aderindo devido às exigências e que os mercados já vão criando uma barreira. O seu produto tem que ter a sua identificação e cada vez mais elaborada e fácil, né? Que também tem que ter praticidade para até mesmo para quem está lendo, né? Digamos, né? Para identificação. Né? Que senão a gente fica muitas vezes com a poluição ali de imagens que fica difícil a identificação para o consumidor. Mas como lei, eles acabam tendo ali mais uma exigência para quem está vendendo para eles, né? Que até o consumidor está exigindo mais, né? Como a professora falou, às vezes vai ter o QR Code lá para ler. Aí depois vai ter muita informação técnica, às vezes o consumidor já vai ficar tipo, não vai entender o que está falando aqui, qual foi os traços culturais utilizados, né? Tem que ser mais simples porque cada vez, vamos dizer, o público está mais chato, vamos dizer, não chato, né? Mas está mais exigente, né? Antes pegava e comprava uma fruta em qualquer lugar, ia lá, não sabia o que tinha acontecido, o que tinha sido feito, né? Sua origem, né? Não sabia a origem, e hoje em dia cada vez estão prezando mais pela qualidade e pela rastreabilidade também. É uma forma de assegurar, né? Principalmente ali contra, por exemplo, uma superdosagem, uma dosagem fora da recomendação, né? Que o produtor às vezes possa estar fazendo ali em cima, né? É uma forma de assegurar isso para o consumidor final, né? Porque muitas vezes tem produtos, igual ele falou lá, do tomate, né? O oliva, que às vezes vai ser mais de um produtor. Então, o ideal para que se você possa realmente corrigir, identificar quem foi deles e não prejudicar aquele que está fazendo certo, né? Por isso que tem que ser algo individual, né? Não pode ser de vários produtores ou de várias localizações estar sendo vendido ali algo a granel sem saber quem que eu vou realmente ter o uso da lei, né? Porque isso é realmente para não só facilitar a identificação de quem está agindo errado, mas também de não penalizar alguém que esteja fazendo algo que está certo, correto, né? Bom, acho que o que a gente tinha para falar foi dito aqui, né, gente? Queria agradecer a presença de todos. Queria ver alguém quer fazer uma... Eu queria agradecer a professora Ellen por ter cedido parte do seu tempo para vir aqui se comunicar, vir aqui falar um pouco para o público a respeito da rastreabilidade, porque a gente, como futuros engenheiros agrônomos, e a professora também como professora de um curso de agronomia que forma engenheiros agrônomos, a gente tem que estar por dentro, estar procurando novas vertentes que o engenheiro agrônomo pode servir, e também para o público que não é da parte técnica, a gente está informando a respeito de um assunto muito importante, que é a saúde alimentar nos alimentos. Então, queria novamente agradecer à professora por disponibilizar seu tempo. E eu também queria agradecer também ao o Oliver, né, da Rocha, do Ceasa. Muito obrigado também por ceder parte do seu tempo. Muito obrigado também por nos apresentar toda a estrutura do Ceasa, desde a parte do recebimento, a parte administrativa. Eles têm vários projetos sociais também que ele nos explicou que daria assunto para um próximo programa, né? Banco de alimentos. A gente o nosso tempo é curto, mas a gente espero que vocês tenham entendido um pouco e espero que a gente tenha conseguido transmitir o que a gente queria transmitir. Novamente, muito obrigado a todos que estão nessa mesa, aos meus amigos e colegas da minha turma. Muito obrigado, professora Ellen, ao Oliver por ter cedido seu tempo e muito obrigado a todos que assistiram também.